Esse vídeo já começa com essa garota dizendo para o Trey que ela não está com tempo para isso agora, mas ele fala que ele sabe que ela está ocupada e que ele quer falar com ela por 30 segundos. Ele diz que está tentando fazer uma nova amizade, mas ela fala que não vai mentir para ele e diz que ela precisa chegar no trabalho dela. E ele pergunta, caramba, não tem 30 segundos para falar comigo? 30 segundos? E depois que ela fala que ok, ele fala que está tentando fazer uma nova amizade, conhecê-la um pouco mais e pergunta qual o nome dela. Ela diz que vai ser sincera e fala que essa camisa não caiu bem nele. E em seguida ela diz também, essa bermuda aí é de basquete? Ele fala que a camisa dele é de basquete e que a bermuda é do Jay-Z. Ela diz, é do Jay-Z? Ele fala que sim. E depois que ela fala que entendeu, ele pergunta se ele pode saber o nome dela. E de uma forma irônica, ela pergunta se ele é jogador. Ele fala que ela curtiu legal com a cara dele e diz também que isso é uma loucura. Ela começa a chamar por ele e ele pergunta e aí? Ela pergunta para onde ele está indo e ele fala que não está ouvindo. E ela fala que perguntou para onde ele está indo. Ele pergunta por que importa para ela para onde ele vai, já que ela não está interessada. E ela diz que ela até tirou o óculos para falar com ele. Ele fala que ela ficou muito melhor sem óculos porque ela tem os olhos muito bonitos. Ela diz que vai confessar que ela estava nervosa e ele pergunta por que ela estava nervosa. Ela diz que ela não é daqui, ela não o conhece. Ele fala que é isso que ele estava tentando dizer, ele tentou falar com ela para tentar fazer uma nova amizade e diz que ela não precisava ficar nervosa. Ela fala que não vai mentir, diz que ela ficou nervosa no começo, mas que ela gostou dele. Ele fala que isso é muito bom e pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que ela é solteira. E fala que ela também precisa admitir que ela mentiu sobre o trabalho dela. Ele pergunta se ela não tem emprego e ela diz, meu Deus do céu, não tô nem trabalhando. Ele fala que isso é uma loucura e pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Candace, ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito bonita. Ele pergunta se ela realmente não tem namorado e ela fala que não tem. E ela diz que está solteira e pronta para se misturar. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é de Massachusetts. Ela fala que estava nervosa, dizendo para ela mesma, ai meu Deus, quem é esse homem? E ela fala que ela até pensou que pudesse ser um sequestrador. E fingindo que acredita, ele diz, eu entendo. Ele fala que precisa dizer que ela foi desrespeitosa com ele no começo e que ele tentou falar com ela e que ela não demonstrou nenhum interesse. E fala que então deve ser porque ela estava nervosa. Ela pergunta para onde ele está indo e fala que talvez ela possa pegar uma carona com ele. E fala que ela estava indo caminhando para lá e fala que está muito quente ali. Ele diz que tentou falar com ela ali e que ele ia oferecer uma carona, mas que ela não quis falar com ele. Ela diz que gostaria de entrar no carro para eles conversarem porque está muito quente ali fora. Mas ele pede para ela esperar e fala que primeiro eles precisam se conhecer mais um pouco. E fala que ainda há pouco ele tentou fazer isso, mas que ela o impediu. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que não entendeu, então ele pergunta novamente. Ela fala que definitivamente sim, que ela gosta muito de carros rebaixados. Ele fala que só é uma pena que a roupa dele não agradou muito. Mas ela diz que isso não é verdade, que tudo isso aconteceu porque ela ficou nervosa. Ela fala que também deve ser esse clima e diz que está muito quente, ele fala que está até suando. Ela pergunta se ele não quer levá-la para a casa dele para ela tomar uma água e começa a rir e já ele fala que isso é uma loucura. Ele fala que agora ela está indo com tudo e diz que isso é muito louco. Ela fala que ele a deixa nervosa, que isso aconteceu no começo e que está acontecendo agora e muda de assunto e pergunta que carro é esse. Ele fala que é uma McLaren. Ela fala que nunca andou de McLaren, ele fala que é um carro muito legal e ela fala que gostou muito. Ela pergunta de que ano é o carro, ele fala que é de 2018. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta se ela quer entrar. E depois que ela diz que sim, ele pede para ela esperar e fala, deixa eu ver. Ele fala que está pensando no que eles vão fazer e pergunta se ela gosta de caras com carros legais. Ela fala que, na verdade, ela gosta de homens bem-sucedidos. Ele fala que pode ensiná-la como ganhar dinheiro, mas ela fala que não precisa e diz que ela acha que isso é ridículo. E fala que ela pretende subir de vida com o futuro parceiro dela. Ele pergunta se ela tem filhos e ela diz, filhos? Como assim? Ela fala que ela não tem filhos e ele fala que tem 4 filhos e ela pergunta, 4? Ele fala que ele tem 4 filhos e ela diz que
que ele deve cuidar muito bem dos filhos dele. Ele fala que ele cuida muito bem, que ele gosta muito de crianças. Ela fala que é importante ele cuidar dos filhos dele e pergunta se ele tem dinheiro suficiente para todo mundo, e ele diz que sim. Ela fala que então ele também deve ter dinheiro suficiente para cuidar dela, e ele fala, caramba. Ele fala que ela parece ser uma garota legal e pergunta se ela seria uma boa madrasta para os filhos dele. Ele pergunta se ela cozinharia, e ela pergunta, cozinhar? E ele pergunta, você não cozinha? Você não limpa? E ela fala que é claro que ela limpa a casa. Ele fala que então ela também deve saber cozinhar, e ela fala que é claro. Ele fala que então ela pode fazer uma comida bem gostosa para ele. Ele fala que isso é uma loucura e ela fala que eles podem conversar sobre isso. Ela pergunta se ele vai levá-la para um encontro, ele fala que eles vão conversar sobre isso e que ele vai abrir a porta. Ele fala que tem um presente ali para dar para ela e pede para ela esperar. E aí ela começa a ficar toda empolgada e ele pede para ela esperar e fala que ele vai pegar. Ele fala que tem uma coisa pra ela e ela pergunta o que é isso aí. Ele pede pra ela segurar e fala que ela gosta de dinheiro e pergunta se não é isso. E ela diz que todo mundo gosta de dinheiro. Ela pergunta que tipo de brincadeira é essa, ele fala que não é brincadeira e que já vai falar pra ela. Ele fala que resolveu dar essa pá pra ela já que ela é uma garimpeira de ouro, que resumindo é interesseira. Ele fala que foi um prazer conhecê-la, mas infelizmente ela é interesseira. Ela diz que esse carro nem deve ser dele, essa roupa é ridícula e fala que tudo nele é falso. Ele fala que o carro é dele e que agora ela vai ter que ir embora a pé. Ele fala que ela está dizendo que tudo é falso, mas que ela voltou para falar com ele e pergunta se não é isso. O Trey pergunta como ela está, fala que ela está muito bem e que ele gostou muito da roupa dela. Ela agradece e ele pergunta para onde ela vai tão bonita assim, ela diz que saiu para almoçar. Ele pergunta se ele pode andar do lado dela e ela fala que é claro e pergunta por quê. Ele fala que parou ali para falar com ela para tentar pegar o número dela e ela pergunta se ele vai pagar o almoço dela. E ele pergunta pagar o seu almoço e diz que ele só está tentando pegar o número dela. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Houston. E ele pergunta, sério, não dá pra parar durante 30 segundos, caramba? E como ela diz que não e fala que não está interessada, ele fala que entende. E em seguida se despede dela. Ele fala, caramba galera, não deu muito certo. Ele fala que dessa vez ele vai tentar fazer algo diferente, que nós vamos ver o que vai rolar. E em seguida agradece o motorista do carro dele. O motorista deseja boa sorte para ele e ele fala que está precisando. Ele fala que ela já voltou e que está batendo na janela dele, e em seguida pergunta o que aconteceu. Ela pergunta e aí, e mais uma vez ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que eles podem conversar e ele pergunta, podemos conversar, e pede para ela dar a volta. Ele pergunta o que aconteceu e ela fala que voltou para falar com ele, mas ele diz que ainda há pouco ela não quis falar com ele. E ela diz, bem, e ele pergunta bem o quê? Ela fala que olhou para trás e teve uma outra visão dele, e ele pergunta se ela teve. Ele pergunta se ela viu o carro dele e ela diz que olhou para trás e viu. Ele pergunta por que ela não quis falar com ele no começo e ela diz que não estava prestando muito atenção. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que pareceu que ela não estava curtindo muito. E ela fala porque, na verdade, ela nem sequer tinha prestado atenção na aparência dele. Ele pergunta como ela prestou atenção nele quando ele estava de costas. Ela fala que prestou atenção quando ele estava de lado. Ele fala que estava bem de frente para ela e ela não demonstrou nenhum interesse. Ela fala que não tem uma visão muito boa e ele pergunta se não tem. Ele fala que isso é interessante porque parece que de longe ela enxerga muito bem. Mas ela diz que não e fala que o reparou quando ele estava do lado dela. E é claro que ainda desconfiado, ele fala que entendeu e pergunta e aí. E ela pergunta se ele não pode pegar o número dela. Mas ele diz que não e ela pergunta por que não. Ele fala que pra ele não faz sentido, já que ele tentou falar com ela e ela não estava interessada. Ele pergunta se ela lembra o que ela fez e fala que ela seguiu andando e pergunta se não foi isso. Mas diz pra ele que depois que ela ouviu melhor, ela decidiu voltar. Ele pergunta por que o humor dela mudou completamente, ela fala por quê e ele pergunta por que o quê.
quê? Ela diz porque depois ela olhou melhor pra ele. Ele pergunta o que ela acha que vai acontecer agora e ela pergunta se ele não quer mais conhecê-la. E depois que ele fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, ela pergunta se ele não pode pegar o número dela. Ele pergunta o que ela acha que vai acontecer se ele pegar o número dela e ela diz mandar uma mensagem de texto pra mim e já ele começa a rir. Ele pergunta como ela sabe que isso vai acontecer e ela diz que não sabe. Ele pergunta se ele ligar pra ela o que vai acontecer e ela diz que eles podem conversar. Ele fala que primeiro ela deveria se desculpar, afinal de contas ela foi muito rude com ele no começo. E ela diz que sente muito. Ele fala que ele gostaria muito que ela dissesse desculpa papai. E ela diz desculpa papai. Ele fala que gostou muito e que ele ama quando pedem desculpas assim pra ele. Ela pergunta se ela pode entrar e ele fala que pode e pede para o motorista dar um tempo pra ele. Ela fala que realmente sente muito e ele diz que tudo bem e pergunta o que ela faz pra viver. E depois que ela fala que ela trabalha no hospital, ele pergunta fazendo o quê e ela fala que trabalha no banco de sangue. E ele diz que isso é muito legal. Ele fala que então, já que ela tem o trabalho dela, ela não deve estar procurando alguém que a sustente. E ela diz que com certeza não, que eles podem dividir as despesas de casa. Ele fala que ela tem um trabalho muito digno e também muito bonito e que ele gostou disso. Bom, e resumindo, ele ainda fica mais algum tempo ali conversando com ela e depois a convida para sair.